Mas, irmãos, vamos agora então para o segundo vídeo, né? Dessa lição de número 5, como ler as Escrituras. No primeiro vídeo nós estudamos a introdução e o ponto 1. Agora vamos estudar o ponto 2, o ponto 3 e a conclusão. Então, pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. A autoridade da Bíblia. Uma das marcas do pentecostalismo é o seu compromisso inegociável com as Escrituras. Cremos que a inspiração divina, verbal e plenária da palavra de Deus, nossa autoridade final, é questão de fé e prática. Portanto, ao ler o livro sagrado, temos como pressuposto sua inerrância e infalibilidade. Tudo o que está escrito é verdadeiro e serve para nosso ensino. Nessa compreensão, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. Acatamos suas doutrinas, reconhecemos a realidade do sobrenatural, a literalidade dos milagres e a atualidade do batismo no Espírito Santo e dos dons espirituais. Então, ao ler a Bíblia, o que nós pentecostais, colocado aqui pelo autor da lição, temos em mente. Primeiro, a autoridade da Bíblia. Estamos no ponto 1 e voltamos a repetir até o ponto 1, a lição 1, melhor dizendo, desculpa, a lição 2, as lições todas que estudamos até agora. Ela é a nossa única regra de fé e prática. Segundo, tudo que está escrito é verdadeiro e serve para nosso ensino. Terceiro, refutamos a relativização e a desobediência aos preceitos bíblicos. O que está escrito na Bíblia, está escrito na Bíblia. Pastor, mas só falou de interpretação, do tempo cultural, dos apóstolos, como viveram naqueles dias. Sim, existe essa interpretação para os textos, mas não para a lei de Deus como ela está escrita. Ah, pastor, lá o Antigo Testamento, a lei de Moisés tem que cumprir? Não. Jesus cumpriu a lei de Moisés e eu não preciso mais cumprir a lei de Moisés. Guardar o sábado, oferecer sacrifício, outras coisas mais. Mas nós estamos falando da lei de Cristo. Porque Cristo, por exemplo, disse, lá no Antigo Testamento está dizendo, não adulterarás. E agora eu estou dizendo, se olhar para a mulher do próximo com olhar de cobiça, está adulterando. Então a lei de Cristo é mais forte, mais viva. Lá de não matarás, mas se você tiver ódio do teu irmão, sentir desejo até que ele morra, você já está matando. Então, na verdade, a lei de Cristo ela é mais forte. Alguém toma hoje, relativiza e diz, não, hoje Cristo quer o coração, Ele quer o teu coração apenas, então o que você fizer, Deus não se importa, não tem nada a ver. Não. O que a Bíblia diz para não fazer, especialmente no Novo Testamento, é para eu não fazer. E o que ela falou para eu fazer, é para eu fazer. E o último ponto aqui que ele fala, que acatamos as doutrinas, reconhecemos a realidade sobrenatural, a literalidade do milagre, a autoridade do batismo no Espírito Santo. Há algumas correntes, infelizmente, no meio cristão, que começam a não acreditar no milagre, não acreditar em cura, não acreditar em um monte de coisa que a Bíblia diz. Não, meu amado irmão, é como a gente estudou na lição passada. Se você achar um erro na Bíblia, como diz um Hélio, você vai achar 1000. Então não há essa interpretação. A cura acabou no tempo apostólico. Onde está o versículo? Aí, uma vez eu perguntei para uma pessoa de uma seita isso. Não tem cura, a cura acabou no tempo apostólico. Aí ela foi, perguntou lá aos anciãos lá da igreja dela, lá da seita dela, e voltou com a seguinte palavra: vendo profecia vão passar, vendo língua vão passar. Mas não tem nada a ver de cura aqui, não, mas o ancião disse é isso aí. Então cuidado com as interpretações erradas da Bíblia. Nós cremos na palavra de Deus. Tudo que ela disse é verdade. Mar vermelho abriu, mar vermelho abriu. O Jordão abriu, o Jordão abriu. Não, um fenômeno, lá uma seca, não sei o que lá, não. É milagre de Deus, é operação de Deus. Segundo, a iluminação do Espírito Santo. Esse é um ponto que a gente precisa falar com bastante cuidado. A doutrina da iluminação se refere à atuação do Espírito Santo na vida do crente como que o capacita a discernir as verdades da palavra de Deus, segundo Efésios 1, 17, 18 e 1 João 5, 20. Somente o estudo racional não é suficiente para o entendimento da revelação escrita de Deus. Contudo, a iluminação não é uma fonte paralela da revelação e nem substitui o exame das Escrituras. Ao contrário, pois, à medida que estudamos, o Espírito nos concede a compreensão. A iluminação não aumenta e nem altera a Bíblia, apenas elucida o que já foi revelado pelo Espírito. Assim, o conhecimento da palavra produz comunhão com Deus, vida de oração, obediência e santificação, segundo Pedro 3, 1 de 3 a 10. Então, uma iluminação. Aí parece que temos que ter cuidado, porque outras religiões falam em iluminação. Veio sobre um profeta, um líder,
uma iluminação, e ele descobriu um monte de coisa que ninguém sabia e começou a revelar essas coisas. Cuidado, não é esse o sentido que ele está falando aqui de iluminação. O Espírito Santo inspirou os homens, os autores bíblicos, a escrever a Bíblia. Muitas coisas não estão ocultas, a gente não consegue entender pela nossa pequenez humana, como vimos ali, a dificuldade, né, do própria pessoa que lê a Bíblia. Então a gente lê, mas primeiro você tem que ter uma vida de oração, uma vida de consagração, fidelidade a Deus. Então Deus, você tendo comunhão com Ele, o Espírito Santo pode te iluminar para entender a palavra de Deus, para entender aquela escritura, nunca alterar. A Bíblia disse que isto, agora o Espírito Santo me iluminou para dizer que não é bem aquilo que a Bíblia diz, não, é outra coisa diferente. Não, isso não irá acontecer. O que está escrito na Bíblia está escrito. O Espírito Santo vai te iluminar para entender, não para contradizer a Bíblia, não para dizer que a Bíblia está errada, que a Bíblia não aquilo está escrito, mas não deveria estar escrito assim, é uma coisa de outra maneira. Não, cuidado com isso. Iluminação é o Espírito Santo, mesmo que inspirou o autor bíblico a escrever, é o que vai fazer você entender as verdades a qual ele, Espírito Santo, quer falar através da Bíblia Sagrada. E o valor da experiência. O texto sagrado é útil para o ensino, repreensão, correção, a fim de tornar o salvo perfeito. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Essas declarações demonstram que a Bíblia deve ser aplicada ao nosso viver diário. As verdades bíblicas são confirmadas quando experimentadas pela Igreja do Senhor. Nesse aspecto, por exemplo, cremos que o livro de Atos não apenas descreve a experiência pentecostal da Igreja primitiva, como também a torna válida para os nossos dias. Ressalta-se, porém, que nem a experiência, nem a tradição da Igreja podem estar acima da autoridade bíblica. Somente a Escritura é que pode autenticar e até mesmo corrigir a experiência ou a prática da Igreja, caso necessário. Então, o que é o valor da experiência? Precisamos ter experiências com Deus. A Bíblia precisa ser vivida, como a gente sempre diz. Não basta ler, precisa guardar e precisa praticar a Bíblia sagrada. Fazer a vontade de Deus. Ponto. Mas a experiência vai ser maior do que a Bíblia? Alguma coisa que eu passe, que aconteça comigo, eu posso colocar em prática, posso dizer até que isso agora pode virar uma doutrina bíblica? Não, jamais eu posso fazer isso. Nem a experiência, nem a tradição, como ele diz aqui no final, pode estar acima da autoridade bíblica. A autoridade de regra, fé e prática é a palavra de Deus. Eu não posso ter um momento de experiência na igreja. É por isso que nós pentecostais, às vezes, erramos nesse sentido. Acontece uma manifestação do poder de Deus na igreja, e realmente Deus faz da maneira como Ele quer, e a gente quer sistematizar aquilo. Agora, para Deus operar, tem que acontecer dessa maneira aqui. Não, Deus fez de uma maneira, uma vez, pronto, acabou. Como o Jesus cuspiu uma vez só, não foi 10 vezes, 20 vezes, 50 vezes para fazer lodo, colocar no cego. Outras vezes ele só diz, fica curado. A experiência do batismo com o Espírito Santo, nós vamos ver lá na Atos dos Apóstolos, foi diferente de um de outro. Não a experiência de receber o batismo, mas como a pessoa recebeu. Por exemplo, eu não posso pegar lá, Cornélio foi receber o batismo com o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Então agora cria uma doutrina, você primeiro tem que ser batizado com o Espírito Santo para depois ser batizado nas águas. Não, a ordem bíblica não é essa. Primeiro batizado nas águas, busca o poder do Espírito Santo, recebe batismo com o Espírito Santo, recebe dons espirituais. Então, a experiência não pode ser maior do que a Bíblia. E a Bíblia realmente ela vai corrigir coisas que a gente, pela tradição ou pela experiência, não estamos fazendo de acordo com a palavra de Deus. Então, esses são os pressupostos pentecostais para ler a Bíblia. E agora vamos ver as regras básicas de interpretação. A Escritura é a sua própria intérprete. Vamos ver aqui que foi uma frase dita por Lutero. A hermenêutica tem origem no termo grego hermeneutikos, que na teologia designa os princípios que regem a interpretação dos textos sagrados. Lutero desenvolveu a máxima de que a Escritura tem que ser interpretada e entendida por si própria, Isaías 8:20. Significa que devemos estudar a Bíblia seguindo um método pelo qual uma parte do texto auxilia na compreensão de outro texto. Essa afirmação é legítima
porque a coesão da Bíblia é o resultado de um único autor divino. Provérbios 30, 5-6. Embora esse método seja legítimo, o estudo da Bíblia precisa de auxílio de regras básicas para uma correta interpretação. Então vamos entender aqui o que é isso. Nós estudamos 40 autores, 1600 anos, aquela coisa toda, e que esses homens escreveram inspirado pelo Espírito Santo de Deus, com a autoridade do Senhor. E o que acontece com esses homens? É diferente, tem Antigo Testamento e tem Novo. Aí eu vou pegar um texto do Novo e não posso interpretá-lo sozinho. Às vezes eu tenho que ir no Antigo Testamento e ver alguma coisa. Ou vou pegar um texto do Antigo Testamento e vou no Novo. O contexto daquilo. O contexto pode ser o versículo anterior, o versículo posterior, para eu poder entender, pode ser o próprio capítulo, pode ser o livro inteiro, ou pode ser até outras partes da Bíblia. Então eu não posso pegar versículos isolados e fazer a minha interpretação. Ele diz, uma Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, eu leio um texto da Bíblia, não consegui entender, mas às vezes outro texto da Bíblia vai me fazer entender aquele. Lendo, estudando e pedindo ao Espírito Santo sabedoria, como viu na parte passada. E seguindo, como ele diz aqui no final, as regras básicas de uma correta interpretação. Agora vamos ver os princípios para a interpretação bíblica que precisam ser seguidos para você poder entender. Dentre os princípios gramaticais, históricos e literários, enfatizamos que o texto bíblico tem sentido único e sempre que possível deve ser interpretado literalmente. Nesse aspecto é preciso tomar cuidado com expressões de uso simbólico e alegórico. Por exemplo, Cristo diz, tomai e comei, isto é meu corpo. Esse texto mostra que o corpo aqui não está no sentido literal, mas no figurado. Outro princípio refere-se ao contexto, isto é, analisar os versículos que precedem e seguem um texto que se estuda. Diz a máxima que texto fora do contexto é pretexto. Desse modo, observado esses princípios, a Bíblia precisa ser interpretada no todo, nenhuma doutrina basear-se num único texto ou em hipóteses particulares. Muito profunda essa parte, interessante para entender. Aqui diz, alguém diz, texto sem contexto é pretexto para heresia. Então, como falamos no ponto anterior que Lutero tinha dito, eu preciso ler a Bíblia como um todo. Não adianta pegar um texto lá do Apocalipse, que às vezes é alegórico, simbólico, querer colocar uma interpretação ou dos profetas. E às vezes isso é feito. Já vi pessoas falarem desta forma. Acontece um fato hoje. Agora, na época do coronavírus, muita gente quis pegar textos isolados de Isaías, de Jeremias e dizer, olha, aqui está, o coronavírus está profetizado na Bíblia. Quando às vezes aquele texto não se falava sobre épocas futuras, mas falava sobre aquela época de Israel. Então, muito cuidado para a gente não interpretar da forma errada. Precisamos seguir verdadeiramente as regras. Princípios gramaticais, históricos, literários, como diz aqui. E, se possível for, tudo deve ser interpretado literalmente. Tudo é literal? Não. Algumas coisas são simbólicas, algumas coisas são colocadas de uma forma, como ele diz aqui, Jesus falou, comer o meu corpo, eu tenho que literalmente comer o corpo de Cristo? Não. Nós, por exemplo, da linha pentecostal e de outras linhas, entendemos que a ceia do Senhor é em memória. Nem o pão, na hora que a gente come, é o corpo de Cristo literalmente, nem ele se transforma no corpo de Cristo, como existem outras correntes. Mas cremos que é apenas uma simbologia. Estamos comendo pão que simboliza o corpo de Cristo. Estamos bebendo o cálice, o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, a morte dele na cruz. E alguém pega isso literal. E assim vai por diante. Há tantos e tantos textos bíblicos em que as pessoas interpretam uma coisa que é literal como fosse alegórica, uma coisa que fosse alegórica como literal. E temos que ter o cuidado. Temos que estudá-la, olhando os contextos, olhando a outra parte da Bíblia, para não criarmos algo que não está escrito na Bíblia. E o terceiro e último ponto aqui diz, os perigos da hermenêutica pós-moderna. Nossa ortodoxia refuta todo e qualquer método que nega a inspiração verbal e plenária da Bíblia e sua consequente autoridade, segundo Pedro 1,21, que já falamos várias vezes aqui, toda a escritura é inspirada por Deus e tal. Assim sendo, o intérprete não pode criar outro cânon dentro do cânon bíblico, ou seja, não cabe ao estudante fragmentar ou relativizar os textos inspirados. Não se pode empregar métodos subjetivos focados no leitor em prejuízo do texto e autor bíblico. Tudo isso aqui foi falado na lição já. Ratificamos que as evidências devem ser submetidas ao crivo das Escrituras Sagradas. Por fim, reconhecemos que as técnicas hermenêuticas não são infalíveis.
Durante o processo da aplicação dos métodos interpretativos, necessitamos da iluminação do Espírito Santo. Então, entender é isso. Existem técnicas de interpretação bíblica? Sim. Exegese, hermenêutica, e vai por aí por fora. Entender o grego, o hebraico, até o aramaico naquelas partes, a parte histórica, a parte e tal, tudo isso é necessário, importante, maravilhoso. Se tivermos essas ferramentas, louvado seja o nome do Senhor, será uma bênção, mas o principal é, tendo essas técnicas, também ter a ajuda do Espírito Santo para poder entender. Porque não foram técnicas que fizeram que a Bíblia fosse inspirada. Foi o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos a escrever esta palavra. Então temos que entender, temos que compreender, temos que colocar em prática a palavra de Deus. Vamos aqui para a nossa conclusão da lição de hoje, que é: a Bíblia Sagrada deve ser lida e interpretada. Nesse mistério, ou mister, como alguns falam, né? Somos auxiliados pela exegese e pela hermenêutica. Contudo, nenhuma das técnicas de interpretação estão acima da autoridade da palavra de Deus. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Eu só quero terminar dizendo uma coisa para o irmão. Pastor, mas não existe assim algumas interpretações diferentes de igreja para igreja? Sim, meu amado irmão. A única interpretação que não pode ser diferente, e essa não pode, é a principal que une todas as igrejas, é: Jesus Cristo é o Salvador. A salvação é por Cristo. A salvação não é por guarda de um dia da semana, por não ter transfusão de sangue, por isso, por aquilo outro. A salvação é por Cristo. A obra. Você é salvo porque eu dou dízimo. Não, você não pode ser salvo porque você dá dízimo. Você dá dízimo porque você é grato a Deus. Você é salvo porque eu ajudo uma instituição de caridade, faço o bem. Não, você faz o bem porque a Bíblia diz que você deve amar o seu próximo, mas não para ser salvo. A salvação é pela cruz de Cristo. Ele cumpriu a lei, ele tomou sobre si os nossos pecados. Nós agora, que não podíamos cumprir a lei, estávamos então, por causa disso, destinados ao inferno, somos salvos, remidos, lavados no sangue cordeiro, e temos agora a ida para o céu garantida. É isto que a Bíblia Sagrada nos fala de Cristo. Então é isso. Eu preciso entender a Bíblia Sagrada, compreender a Bíblia Sagrada. Todas essas técnicas vão me ajudar, hermenêutica, exegese, tal como falei, mas é uma vida de consagração, de oração com Deus, a leitura que precisa ser feita, o estudo que precisa ser feito, guardar o que é praticar. Não adianta eu chegar a ensinar para o irmão: olha, faça isso, e eu não colocar em prática na minha vida. Eu tenho que ensinar, eu tenho que pregar. Eu sempre tenho dito aqui nas lições passadas: é pregar e viver, é estudar e viver. Eu não posso não viver aquilo que eu estou pregando ou ensinando. E é assim que os homens de Deus fizeram. Eles cometeram pecados, erros? Sim, porque eles eram seres humanos e estavam sob pecado. Eu também estou. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque eles também receberam o perdão de Deus e continuaram a sua caminhada, e brevemente todos nós vamos nos ver no céu. O que ele diz: a igreja crê e professa. O que a igreja crê e professa deve ser interpretado à luz da própria Escritura. Embora possa ter uma diferença entre a igreja metodista pentecostal ou a Assembleia de Deus em algum aspecto, a igreja presbiteriana, a igreja batista, a igreja congregacional, enfim, não importa, a igreja que esteja pregando verdadeiramente a palavra de Deus. Se está pregando o Evangelho, vamos todos para o céu. Embora a gente possa discordar de um aspecto da doutrina da salvação, de um aspecto escatológico, de um outro aspecto qualquer, mas todos nós cremos que é Jesus que salva, é Jesus que nos une como remidos e lavados no sangue do Cordeiro. Deus possa abençoar os nossos amados irmãos. Se Deus assim nos permitir, na próxima semana estaremos estudando aqui, ministrando a Bíblia como um guia para a vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.